Sejam muito bem-vindos a mais um programa do nosso superlativo Mentes em Movimento. E hoje o tema será sobre ciência e espiritualidade. A nossa convidada hoje, vou mandar o convite aqui para ela, é mais que especial, uma pessoa incrível, 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 professora Patrícia Egg Serra. A professora Patrícia, ela é pelo laboratório, pelo Congresso de Fenomenologia ali na Universidade Federal do Paraná. E ela, está entrando. E agora vai dar certo, em nome de Jesus, deu certo. Menina do céu, que coisa louca! Mas a gente persevera. Estamos aqui. Perseverança não falta, ainda bem, porque o resto tudo acabou. Se não tivesse perseverança, não tinha o que fazer mais. Bom, a única questão aqui é que a gente vai ficar com um tempo um pouquinho reduzido, porque eu sei que a sua agenda é mega corrida. Então eu te agradeço do fundo do coração por ter separado esse tempinho e ter tido essa paciência para continuar aqui. Imagina, só Então, tá meio precário. Eu tô com o celular na mão, eu tava com o computador aberto, tudo certinho aqui para sim. participar, mas aí tá meio balançando, mas estamos aí. Mas também, tá tudo certo. Vamos, vai dar boa. Eu tenho fé também que vai dar boa. Gente, então a live de hoje vai ser com a professora Patrícia, né? Vai ficar tudo gravadinho aqui, vai ficar disponível também no nosso canal no YouTube depois. Quero pedir a gentileza de vocês mandarem essa live para os seus amiguinhos que possam se interessar no tema. E vamos começar então. Professora, muito obrigada! Conte um pouquinho para gente do seu trabalho, qual é a sua linha de pesquisa. Tá, A joia. casa é sua. Tá bom. A minha pesquisa começou com uma inquietação, né, ao cursar, ao fazer o curso de psicologia, uma inquietação muito grande de não ver esse tema aparecer em lugar nenhum, né? O tema da religiosidade, da religião, da espiritualidade não aparecia em lugar nenhum, momento nenhum, e aquilo para mim causou muita estranheza, porque sempre tive essa percepção da religiosidade como uma potência, né? Como uma força de enfrentamento que ajuda um monte de gente a passar por um monte de coisa. E se a gente está trabalhando com psicologia, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é como mobilizar os recursos que a pessoa tem, porque é muito mais complexo você ter que criar novos recursos para a pessoa enfrentar, né, qualquer questão, qualquer situação que ela esteja vivendo, do que mobilizar recursos que ela já possui. E eu achava muito absurdo não sequer se falar disso durante a graduação, né? Por sorte, eu tive um professor que tinha, inclusive, uma disciplina, né, de optativa, mas estava lá, de psicologia e religião, e que orientava a pesquisa na área também. Então, eu segui trabalhando com ele. Comecei tentando entender, bom, como é que faz, então, né, para integrar essa dimensão no atendimento, na prática clínica, né, em psicologia. E o que as pesquisas mostram é que ninguém sabe. O pessoal fica apavorado, que não sabe o que fazer com isso. E que basicamente duas coisas acontecem, né? Porque no meio de uma população onde 92% das pessoas declara pertencimento religioso, a chance de você não se deparar com isso é nula, não existe. Isso vai aparecer na sua prática. E aí não é só na prática clínica, pode ser em escola, pode ser hospital, pode ser em psicologia de trabalho, com que você trabalhar. E aí se você junta uma demanda, né? Uma demanda alta, com uma falta de capacitação, a chance de dar errado é muito grande. E o que aparece nas pesquisas é realmente isso, que a maioria dos profissionais ou não sabe o que fazer e aí aliena o tema, né? Deixa de lado. Aqui não é lugar de falar disso. Tem gente que simplesmente ignora quando a pessoa traz o tema. Tem gente que claramente diz aqui não é lugar de falar disso. E, por outro lado, a gente tem aquelas pessoas que acabam fazendo uma intervenção atravessada, né? Enviesada pela sua religiosidade. E aí a gente vai ter problema também, porque o que está em pauta é sempre a religiosidade do outro, né? E não a sua como profissional.
E aí você tem uma coisa super complexa. E agora, né? O que eu faço com isso? E soma-se, né, a todo esse contexto o fato de que o sistema conselhos de psicologia tem uma posição que eu considero também meio problemática, né? Porque, de um lado, ele não inibe, inclusive tem muitos materiais do conselho falando a respeito da possibilidade do acolhimento, da religiosidade, mas, ao mesmo tempo, sempre tem um ar, assim, de cuidado, né? Tipo, você pode falar disso, mas cuidado. Uhum. Mas não tem uma orientação. Cuidado com o quê? Né? O que então que pode? A gente sabe que não pode influenciar é, a, o paciente, né, a crenças religiosas, nem políticas, nem ideológicas, nem filosóficas, né? Mas é a religiosa sempre que capta, né? Sempre por esse viés que a coisa vem. E aí cria um clima de muita insegurança. Então, muitos psicólogos preferem simplesmente fazer cara de paisagem, né, e fingir que a coisa não existe, porque não sabem como lidar com ela. E a minha pesquisa, Uhum. na verdade, acaba caminhando na direção de entender como, então, como falar disso, como fazer um trabalho de formação com esses profissionais que realmente dê um embasamento Uhum. científico para tratar com a religião, né? Uhum. Olha que legal. Vou ler o comentário da Grazi aqui. Quando trabalho com as pessoas, sempre digo que a espiritualidade é o pilar fundamental, não tem como ser diferente. Então, quando você traz a questão da espiritualidade dentro de um acompanhamento psicológico, me corrija se eu usar as palavras erradas aqui, assim, o profissional ele não pode intervir então com as suas crenças dentro da crença do outro, mas abordar a crença do outro é fundamental. Seria isso? Exatamente. A gente tem aí duas, vamos dizer, duas medidas da coisa. Uma é quando o outro traz, né? Quando o seu paciente, o seu cliente, aquela pessoa que está diante de você, traz essa fala, né? Traz esse conteúdo, traz esse recurso, seja do lado porque a religião pode dar problema também, não é? Não ajuda sempre. O que as pesquisas mostram é que ela é predominantemente positiva. Né? Pesquisa científica, pesquisa dura, pesquisa feita em ciência, em medicina, em enfermagem, em psicologia. Né? As pesquisas demonstram isso claramente, que a religião, predominantemente, ela está ligada a aspectos positivos em saúde, especialmente em saúde mental, mas até mesmo em saúde física, né? Mas ela também tem aspectos que podem ser negativos e podem agravar, piorar a condição da pessoa. Então, a gente precisa mapear dos dois lados, né? Seja porque está sendo bom, seja porque está sendo ruim. A gente, teoricamente, como profissional da área, a gente deveria minimamente saber como manejar esse conteúdo clinicamente. Uhum. E deixar de lado, né, é a única coisa que a gente não deveria fazer. Aliás, não, a única não, né? Tratar como com a sua religião também não. A ideia é sempre essa, entender qual é o sistema de crenças do paciente, como é que ele entende isso, como ele dá sentido para as experiências dele através desse sistema de crenças, né? Como é que isso interfere nas relações dele com a família, com o trabalho, com relações amorosas, enfim. A gente tem que fazer essa leitura primeiro, né? Do que é Uhum. que ele traz, o que é que ele tem. É, e para trabalhar a partir disso, né? A Uhum. partir do olhar dele, né? Não do meu. E Uhum. a outra questão é de abertura, que eu acho que já é um segundo passo. Você não precisa fazer muita coisa para você colocar essa fala num lugar de alienação, né? Se cada vez que o paciente fala nisso, o terapeuta muda de assunto, ou pega da sua fala só os pontos que têm uma materialidade e deixa de lado a dimensão do transcendente, né? Enfim, existem muitas formas de invalidação que o terapeuta pode colocar sem dizer uma palavra. Agora, se você traz um tema que é muito importante para você, traz uma vez, a pessoa te ignora, traz duas vezes, a pessoa te ignora, você não traz nem a terceira.
A pessoa Uhum. entende muito rapidamente, muito tacitamente, que ela não deve falar sobre isso, né? Que Uhum. aqui não tem espaço para isso. E com isso você perde, seja uma positividade, uma potência de enfrentamento, seja, às vezes, uma questão que é um ponto também que deveria ser trabalhado, porque é algo que está sendo prejudicial para a pessoa. Né? Então, Uhum. tem alguma coisa aí nesse esquema que não está funcionando e que a gente também poderia trabalhar com ela, né? Para que ela conseguisse um resultado melhor dentro da sua própria fé, da sua própria espiritualidade. Uhum. Seria uma potência adormecida ali, então. Às vezes Ou não é nem não. adormecida, né? Às vezes é uma potência que está trabalhando contra a pessoa, trabalhando do Hum. avesso. Né? Quando Aham. você tem uma religião. Geralmente isso acontece quando a pessoa está envolvida mais em questões de fundamentalismo religioso, quando existe uma cobrança muito grande por um ideal que a pessoa não consegue atingir, ou muita culpa por alguma questão, Uhum. né, que ela considera que ela não está conseguindo fazer de acordo com aquilo, ou às vezes porque a pessoa está com raiva de Deus, porque aconteceu alguma coisa na vida dela que ela julgava, não se julgava merecedora. Uhum. Então, tem algumas relações, às vezes, que são complicadas, né? Que são complexas. E, às vezes, a religião coloca, de fato, algumas coisas muito duras, especialmente, por exemplo, com a população LGBT. Você tem aí uma questão que é complexa, porque eles continuam, muitas vezes, né, tendo uma relação pessoal com o sagrado, com aquela entidade na qual eles acreditam, seja ela qual for, né, mas não tem a aceitação da comunidade e de Uhum. pertencimento. Né? Então, é uma falta de pertencimento, é um isolamento, é um afastamento, enquanto a relação pessoal, né, a relação vertical, vamos dizer assim, né, delas com o transcendente, permanece, mas elas são cortadas dessa relação horizontal. Então, você veja que isso traz um sofrimento importante Nossa, demais. e, e que é muito complicado, né, de você lidar com isso. Uhum. Mas é um tema que precisa ser tratado também. Sim. E que espaço a pessoa vai ter para isso? Se ela não tem espaço de acolhimento na religiosidade a qual ela pertence, e não pode trazer esse tema para a clínica, né? Onde que ela vai trabalhar com isso? Pois é. E aqui existe uma diferença bem grande, né? Entre religiosidade e espiritualidade, né? São. São dois termos Aham. distintos, sim, né? Você Não, pode não explicar existe pra uma gente? diferença. Sim, não existe uma diferença tão grande, porque são coisas que estão muito misturadas. É difícil, inclusive, de você separar. Não existe nem mesmo assim, um consenso. Se você for ver quem trabalha com esse tema, não existe um consenso. Todo mundo acredita da mesma forma. Uhum. Né? Em geral, o que tem aparecido mais, antigamente nem se falava em espiritualidade, a religiosidade, né, ela abarcava toda a complexidade da experiência. Mais recentemente, por conta, inclusive, de pessoas que seguem crendo em alguma coisa, mas se desligam da Uhum. religião, ou mesmo pessoas que nunca tiveram uma religião institucionalizada, né? Mas têm uma crença na potência do universo, enfim, né? Em questões mais abstratas que não têm uma organização, uma institucionalização religiosa por trás, mas que se consideram, né, espiritualizadas, que têm esse movimento na direção de algo que é maior do que elas, vamos dizer assim. Uhum. A gente tem visto essa mudança, essa ideia de se chamar de espiritualidade é algo que é mais amplo, que envolve questões existenciais, de busca de sentido na vida, né? Uhum. E que estão aí conectadas a esse termo que seria mais abrangente, que seria a espiritualidade. Uhum. Né? E a religião é uma das formas, e, sem dúvida, é a forma mais comum, a forma mais que você vai ver muito, Uhum. muito mais, né? A religião não tem outra coisa que se compare à religião como potência de sentido, de dar sentido à vida das pessoas. Sim. Né? Sim, a pessoa pode encontrar sentido de outras formas,
mas a religião tem um peso muito grande aí. E aí ela dá ela tem, vamos dizer, um conjunto de respostas, né? Prontos para essa questão, para essa indagação a respeito do sentido da vida. E então muitas pessoas aderem a um sistema religioso. Muitas, às vezes, aqui no Brasil, inclusive, é muito comum, aderem a um só. Tem um esquema assim de buffet de religião e a pessoa vai se servindo daquilo que interessa para ela em uma religião, daquilo que interessa para ela em outra, e constrói meio que uma religiosidade própria. Isso é um movimento que a gente tem visto nos últimos anos, né? Olha que interessante. Nas últimas décadas. E aqui no Brasil é muito comum. Eu vou ler o comentário da Gra aqui. Pensa dessa forma também, a escutativa com o outro é o que vai conduzir o processo. Muitas vezes percebo que as pessoas tratam a espiritualidade como um tabu e preferem omitir isso da escutativa. Nossa, muito, né? E essa live tem que ser compartilhada com o mundo. Vai ser compartilhada sim. É engraçado, prof, que você comentou, né, do sentido da vida. E há uns 2 anos, mais ou menos atrás, eu colapsei, entrei num estado de, meu Deus, para que eu vim para esse mundo? Não sirvo para nada, cadê o sentido? E caí na busca pelo sentido da vida do Viktor Frankl. E eu me apaixonei por ele. E eu consumi vários conteúdos dele, né? Inclusive, comentei contigo que na minha lista do antes de morrer tá lá fazer, né, a especialização em logoterapia para mim. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho que essa, eu sei que é uma das suas especializações também, né, a logoterapia. Queria que você trouxesse um pouquinho disso pra gente. Eu acho que o Frankl ele tem uma grande sacada aí, né? Porque ele constrói toda a teoria dele. Ele estudou com Freud, com Adler, que não é um sujeito tão conhecido na psicologia, mas na época era um grande nome da psicologia em Viena, né? Os 3 são vienenses, né? O Freud, o Adler e o Frankl. Então, ele faz todo esse movimento de estudar o que está se pensando de psicologia na época, mas ele tem essa questão muito forte, né, de que ele está também assim, num movimento que não é só dele, né, mas é um movimento de vários pensadores que estão questionando essa questão de uma ciência dura, né, sendo aplicada às ciências humanas e a forma como isso não dá conta, não dá conta. Quando você transforma o homem em objeto, você tira dele justamente aquilo que faz com que ele seja homem, né? E aí você quer estudar alguma coisa que você já não é mais o objeto do seu estudo, entende? E aí tem toda uma crítica que está se fazendo na época, né? Filósofos estão trabalhando com isso, a fenomenologia está falando disso, Frankl lê, inclusive, né? A teoria do Frankl vem desses muitos estudos, né, de filosofia, de sociologia, de psicologia, de antropologia, e essas discussões estão efervescendo, né, na Europa nessa época, e ele acaba trazendo justamente esse diferencial. Ele diz, não dá para você considerar o homem sem essa dimensão, ele chama, inclusive, de uma dimensão espiritual, né, que seria, vamos dizer, um eixo central em torno do qual se organizam a dimensão psíquica, né, a dimensão física e tudo isso mergulhada num universo social, né? Mas ele considera essa dimensão da espiritualidade como uma dimensão de centralidade do humano. E aí essa espiritualidade nesse sentido mais abrangente, né? Especialmente quando você diz que isso é uma dimensão do humano, você está dizendo que ninguém fica fora disso. Então você não está falando aí de religião, né? Você está falando dessa dimensão da busca de sentido, essa dimensão da capacidade de autotranscendência, de se mover para algo que está para além de você, essa capacidade de autodistanciamento, de conseguir refletir sobre si mesmo, né? E além das limitações, das determinações que a vida te coloca, e o que traz essa ideia da liberdade, né? Que é bem existencialista, mas ele fala de um otimismo trágico, né? Ao contrário dos existencialistas, que muitas vezes são muito nihilistas, né? Essa ideia de que a vida não tem sentido mesmo, durma com um barulho desse, né? O Frankl vai trabalhar numa direção oposta. Ele vai dizer a vida sempre tem sentido. Sempre. Né? E em qualquer circunstância, você sempre
precisa encontrar, né? Esse sentido está lá, mas ele precisa ser encontrado. Aham. E muito interessante isso que nós tivemos no CONUPES, né, há pouquíssimo tempo atrás. Para quem não sabe, é um congresso lá em Juiz de Fora, em Minas, que trata de ciência, fé e espiritualidade. E apesar de estar hoje, né, no meio cristão, porque a minha família é católica cristã, então eu fiz um movimento gigantesco para voltar para esse eixo. Passei, como você disse, passei pelo buffet e agora estão aqui. E o que eu não conhecia era como a ciência nisso ela é extremamente sólida, né? Porque são vários e vários estudos que não necessariamente direcionam para uma religião, mas elas tratam a espiritualidade e como essa espiritualidade é aplicada em tratamento de trauma, em doenças crônicas e como o fato da pessoa ter uma espiritualidade, né, mais firme, não sei se essa é a palavra correta, ela consegue lidar com aquelas situações de uma maneira mais efetiva, mais leve e consegue se recuperar melhor também, né? E quando eu vi aqueles diversos painéis, aqueles diversos estudos, eu fiquei chocada porque eu não tinha a mínima noção de que isso era mensurável dessa maneira, sabe, através desses estudos. Isso é outra coisa que é bem chocante. Eu lembro quando eu comecei a estudar isso, eu falo sempre isso quando eu vou falar sobre esse tema, para mim parecia o guarda-roupa de Nárnia, né? É aquele assim, você parece que não tem nada. Eu não eu ficava pensando, gente, será que não deve ter muito estudo nessa área? Porque você não ouve falar, né? Você pensa, não deve ter muita pesquisa, não deve ter muita gente trabalhando com isso, deve ser um tema meio marginal, né? E aí, quando você abre a porta do guarda-roupa, né? E entra, é um mundo, é um universo que se descortina, é Sim. muita pesquisa, é muita, muita, muita. Se você procurar num PubMed da vida, num Web of Science, né? Por pesquisas com os termos espiritual, religioso, né? E saúde, qualquer das variações, né, de Uhum. espiritualidade e religiosidade e saúde, você vai encontrar 10, 12, 15 artigos sendo publicados por dia Nossa. dentro da temática. Então, simplesmente, não digo que quando você faz uma pesquisa ampla assim, vai vir artigo bom e ruim, né? Não Sim. estou aí questionando, mas foi Como publicado, né? Se sempre, foi né? publicado tão ruim assim, não pode ser que alguém se dignou a publicar aquilo. Mas, enfim, né, a gente tem muito material. E aí, lógico, a gente tem revisões sistemáticas, a gente tem revisão com meta-análise, quer dizer, estudos muito robustos que demonstram sempre nessa direção, né? Que a espiritualidade, a religiosidade, elas têm uma influência e predominantemente positiva, né? Bem mais positiva do que negativa. Mas sim, negativa também, né? A gente nunca pode deixar de lado isso, nunca pode sair achando que é a panaceia universal que vai resolver todos os males da humanidade, mas a gente foca nesse lado da positividade justamente por conta de você combater um certo preconceito, né? Uhum. Essa ideia de que religião e ciência não se misturam, de que a religião impediu o avanço da ciência, né? Ou de que você não tem como comprovar. Não é verdade. Lógico que você não pode provar nem a favor nem contra, né? Você não pode se pronunciar cientificamente a respeito da questão ontológica, né? Se de fato existe ou não existe um ser superior, que ser é esse, né? Uhum. Enfim, a gente não tem como se pronunciar a esse respeito. Mas as pesquisas tem muito esse movimento de relacionar, né? Você tem vários instrumentos de mensuração de espiritualidade, de religiosidade, e você compara isso com questões de saúde física e mental, né? E bem-estar, Uhum. qualidade de vida, né? E você vai sempre achar essas associações predominantemente positivas, né, entre essas duas coisas. Então, você mostra que há algo aí, embora você não possa dizer exatamente o que é, existem já estudos também tentando investigar quais são os mecanismos que estão por trás, já existem estudos tentando trabalhar com uma aplicação prática disso, né? Mas o fato de que a relação, né, entre as duas coisas, predominantemente, desculpe, positiva, isso é fato científico hoje, né? Pode ser que daqui 10 anos a ciência mostre o contrário, porque a ciência está nesse campo. Sim.
né? A gente tem a melhor resposta até o momento. Mas Aham. nesse momento, o que a ciência diz, não é o que a religião diz. Não é teólogo que está falando, né? Não é líder religioso, não é a ciência que está investigando e demonstrando, encontrando, né, essas correlações. Uhum. Então a gente pode resumir dizendo que sim, existem evidências científicas de que a espiritualidade mais desenvolvida ela traz, de certa forma, benefícios para a saúde das pessoas. Isso? Isso, não sei se em relação a mais desenvolvida, porque Tá. não sei se esse é o melhor termo, né? Mas pessoas que têm, né, isso, que têm tem uma religiosidade ou que tem uma. A maioria das pesquisas vai trabalhar, inclusive, com índices de religiosidade, porque espiritualidade é uma coisa difícil de medir. Se você pensar em espiritualidade nesse termo bem amplo, né? É Uhum. que você tem que ver qual é a definição que o pesquisador dá. Isso é uma coisa. Quando você vai ler pesquisa, o que aquele pesquisador está definindo como espiritualidade? Ele pode estar chamando de espiritualidade o que um outro pesquisador vai chamar de religiosidade, por exemplo. Ah, Então, para a gente entendi. entender as pesquisas, porque não tem um consenso absoluto, a religiosidade está mais na dimensão como a própria pessoa organiza essa busca pelo sentido. Né? Que pode ser por meio de uma religião, pode ser por meio de práticas. Às vezes você tem gente, por exemplo, não tem uma religião, mas o cara pratica meditação, contemplação da natureza, enfim. Ele tem práticas de religiosidade sem religião, inclusive. Uhum. Entendi. Dependendo do conceito que você usa. Então, geralmente é mais fácil você medir essas coisas, como frequência, um grupo religioso, prática de oração, entende? Práticas religiosas são mais facilmente mensuráveis, mas a gente tem escalas também, né? De coping, que você falou, de enfrentamento religioso, escalas de espiritualidade, bem-estar, de qualidade de vida, vários tipos de escalas que tentam capturar, né, um pouco dessa dimensão também. Uhum. Então seria mais correto, talvez, tratar como fé? Uma fé maior traz melhor qualidade de vida? Tô tentando resumir um negócio que não dá para resumir, Eu né? estou te entendendo. Eu acho que assim, isso vai muito do campo que a gente está falando. Eu acho muito legal. Tem um médico que é pioneiro, né, nos estudos nessa dimensão, que é o Harry Connick. Ele é um médico dos Estados Unidos e ele trabalha com isso já há muitas décadas, né? E faz, enfim, ele tem uma produção gigante na área, tem discutido isso há muito tempo já. E ele sugere, inclusive, que a gente faça uma distinção dessas coisas, que a gente trabalhe com termos muito precisos quando a gente fala de pesquisa. Uhum. Mas quando a gente está falando com pessoas, né, que a gente pode usar termos mais amplos, mais abrangentes, que partem, inclusive, da compreensão da própria pessoa a respeito da terminologia, porque isso é mais produtivo. Para pesquisa, você precisa ter coisa muito clara, muito bem definida, para você saber o que você está comparando com o que você está medindo, do que você está falando, né? Mas quando a gente está numa conversa informal, quando a gente está conversando com o cliente, com o paciente, quando a gente aí você não precisa desse mesmo rigor, porque aí você está num outro campo, né, de discussão. Eu acho muito interessante essa proposta dele, porque eu acho que ajuda a gente a aproximar, né? Então, sim, no certo sentido, sim, dá para falar isso. Yes! A gente fica sempre assim entre a cruz e a espada, né? Porque como você vem falar em nome de uma ciência, você tem sempre aquele cuidado, né, de não querer dizer o que não é bem aquilo, mas eu acho que sim, a gente pode compreender assim. Sim, se uma pessoa tem uma fé consistente, né? E também acho que tem muito a ver com a forma como ela lida com essa fé, se porque não funciona, você não tem como prescrever religião. E o Frankl fala disso, eu acho muito bacana como ele diz, porque isso é uma coisa que é espontânea, você não pode sugerir para uma pessoa creia, Uhum. porque aí a sua saúde vai melhorar. Porque a religião só funciona se ela for algo que brota espontaneamente da pessoa, né? Então, mas eu acho muito interessante
que, por outro lado, ele diz o que a gente não deveria nunca é tirar isso da pessoa, né? Você não pode colocar isso, né? Mas você nunca deveria tirar. E trabalhando com os estudantes na universidade, eu tenho visto muitos relatos de estudantes que trazem essa fala, né? Quando eu entrei no curso, eu tinha uma relação, né, com a espiritualidade ou com uma religião e tal, não tenho mais. E isso me faz falta. Então, é muito chocante isso, você Pois é. pensar que a gente está dentro de cursos de psicologia, retirando dos estudantes um recurso de sentido, de enfrentamento do mundo, né? É muito triste. Uau, é É um muito complicado. paradoxo também, né? Nossa, por essa eu não esperava. Sim, eu estou, inclusive agora, né, analisando dados de pesquisa e tal. A gente tem mais de. Eu tenho. Lógico, só que não dá para fazer uma generalização. Eu estou trabalhando com um curso em uma universidade, né, mas os resultados preliminares também não tenho ainda nem todos os dados da minha própria pesquisa, mas nos dados preliminares que eu já analisei, eu tenho mais de 20% dos estudantes que trazem essa fala, né, É um número de considerável, né? deslegitimar de que isso, de que ou de que não a espiritualidade deles não é validada, não é aceita, de que eles não podem falar disso, de que quando eles falam disso eles são discriminados, é, uma série de falas assim, né? Ou nesse sentido a espiritualidade me foi roubada, me foi tirada, né? Eu até acreditava, mas agora não acredito mais nada. São falas bem complexas, né? Sim. Não a fala, né? O fenômeno que gera a fala é um fenômeno bem complexo que ninguém fala disso na universidade. Você tem um preconceito que é legitimado e velado, né? Por um lado, não se fala disso, e por outro lado, enquanto a gente luta por muitas pautas, né, De de igualdade, de igualdade de direitos, de aceitação. defesa de direitos, né, de minorias e coisa, é um discurso muito forte na psicologia e corretíssimo. Sim, Não estou de forma alguma, né, desdizendo, eu acho que é um sim, recurso, é sim. um discurso que a gente precisa mesmo trazer, a gente precisa mesmo discutir esses temas. Mas é muito estranho que, assim, ao mesmo tempo, né, que você tem todo esse discurso em uma direção, tem um movimento de discriminação, de preconceito e deslegitimação, né, para com a questão da religiosidade, que é algo que a ciência comprova que é bom. Então, é muito um terreno bem complexo Nossa, e que tem muito chão aí para ser caminhado. sim. E eu quero ficar falando contigo porque eu sei que é um tema maravilhoso e tem muito pano para manga, só que eu Sim. sei que você vai dar aula daqui a pouco. Sim. Então a gente precisa encerrar a live. Mas antes de encerrar, eu queria só pedir uma dica, uma sugestão de livro, filme, podcast, qualquer coisa. O que você deixa aqui para o pessoal poder talvez se inteirar mais no assunto ou despertar Para o quem sentido? quem é da psicologia, pode entrar, buscar o Interpsi, que é o grupo de pesquisas da USP, que é o grupo mais antigo de pesquisas nessa área, aqui no Brasil, né? Então, eles têm canal no YouTube, eles têm grupos de estudo, eles têm livros publicados, né? É bem bacana. E o material de qualidade, né? Que a gente sabe, são pesquisadores de ponta, sabem o que estão falando, então é muito legal, bem bacana. Eles têm, inclusive, lá uma cartilha que você pode baixar de graça, linda, lindamente ilustrada, e que vai trazer esses temas à tona, vai conversar, né, sobre algumas coisas. E, de uma maneira geral, a gente tem um canal no YouTube do Núcleo de Pesquisas de Juiz de Fora, a TV NUPES. Esse canal Sensacional. vai ter um monte de vídeos sobre um monte de coisa. Se você não tiver o que fazer, entra lá. Tem vídeo de 5 minutos, de 7 minutos, de 15, tem uns de meia hora, de uma hora, mas a maioria são vídeos curtos que vão trazer algum pesquisador relevante falando sobre algum tema, né, nessa área.
E geralmente, na maioria deles, você vai ter na descrição do vídeo as pesquisas de onde ele tirou aquilo que você está falando. Então, você pode também se aprofundar, não precisa ficar só com aqueles 5 minutos, né? Sim. Mas mesmo assistir os vídeos te amplia bastante. E aí, se você quiser se aprofundar, você vai tendo muito material, cruzando referências, você vai tendo bastante coisa. Legal. Paty, obrigada. Muito Imagina, obrigada. eu aqui agradeço. Desculpa todos os percalços aqui que foi. Né, menina? Não, mas a gente conseguiu. Né? A fé venceu aqui. Muita perseverança. Muita perseverança, conseguimos. Eu vou deixar essa live postada aqui no meu Instagram, no Instagram da SUP. Também vou subir ela pro canal do YouTube da SUP. E, brigadinha, muito obrigada. Um sucesso incrível para você, nessa jornada, nessas pesquisas, no congresso que está chegando. E boa aula também, né? Que eu sei que você vai dar aula daqui a pouquinho. Terminar de me arrumar isso aí. Obrigada a você pelo convite. Adorei estar com vocês. Esse é um tema, assim, se me deixar, eu também falo 2, 3 horas. Não, e tem muita coisa. Me encanta, tem muita coisa. Tem muita coisa para ser. E com certeza a gente vai te chamar de novo, chamar a Lu também, chamar outras professoras aqui para falar mais sobre isso. Então é se quiser. Isso, gente. Vamos Beijo grande para todo mundo. Beijo. Obrigada, gente. Tchau.